senão dá problema. É melhor deixar só minhas anotações. Então tá aqui, ó, começando aqui, tá? Eu queria falar com vocês a respeito, né, dessas nossas páginas aí. Eu tenho que anotar o nome de quem sabe mais ali, que leu, que tá por dentro, né, na hora de arredondar as notas lá sim. Quem foi que leu aí sobre essa invenção dos logaritmos? Como é que tá aí? Vou anotar o nome ali e melhorar depois a nota. Quem que leu a respeito dessa invenção dos logaritmos? Professor, eu posso falar que eu entendi? Pode. Só o seu nome que você leu, Ela foi, eu tô sabendo. tipo assim, mais ou menos, ela foi inventada para facilitar no comércio da época do século mais ou menos 19, para ajudar no comércio, nas aeronaves e tal, na exportação, nas navegações. E aí era para facilitar, só que atualmente, né, como a gente, né, usa mais calculadora e tal, então ela não foi tão, não é que ela não é útil, mas ela não foi tão importante assim por conta que a gente já está numa tecnologia mais avançada. Beleza, então foi a Amanda Guerra, né? Vou anotar aqui esses nomes, coisas assim, né? Então, e eu quero ver a participação de mais pessoas, né? O que que falaram mais aí? Quem mais viu aí? Quem que foi participou dessa nossa leitura? Ninguém mais não? Foi só a Amanda Guerra mesmo? Eu acho interessante aí, né, que foi esse nosso grande John Napier, né, que teve ajudantes lá também, né? É como naquela nossa parte lá dos Pitágoras, né? A gente fala que é sempre em homenagem ao Pitágoras, mas muita coisa lá não foi exatamente o Pitágoras, né, que descobriu, era mais o grupo deles, tá? De vários matemáticos. Então é importante se dar também valor, né, a quem também estava lá ajudando e participando, tá certo? Essa nossa parte da astronomia aí, né, aquelas contas, né, astronômicas, né, aquela expressão que a gente fala é por quê? Porque a conta ela é muito grande, né? Como é que é a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo, em um segundo. Eles estão inventando algo aí que já chegou muito próximo a essa velocidade da luz, 290 e tantos mil quilômetros por segundo, tá? Então, estou querendo que é uma velocidade maior ainda. Já estão para descobrir isso aí já. Já estamos chegando lá, tá certo? E aí ele fazia sempre usando aquela base de 2, né? Na hora de fazer as continhas, né? Sempre para melhorar, ele usava a base de 2, fazer aquelas contas. Com o passar do tempo, eles viram que tinha aquela base de 10, né? A base 10, né? Quando é o logaritmo, né? Aqui no caso, ó, aqui tem a base 2, mas tem logaritmo que não tem base. Quando não aparece a base, é porque a base é 10, não é isso? A gente usa nisso aí. Como falou, né? Tem muita nossa utilidade, né? Para a gente aí nessas outras áreas, certo? Então, interessante. E na página 165 e 166, o que, é que vocês viram por lá? Quem mais que eu vou ter que colocar ali também desse lembrete? Além da Amanda Guerra, quem mais leu aqui do lado dos terremotos, os logaritmos? Foi só a Amanda Guerra mesmo, mais ninguém? Sara, cadê? Marcela? Cadê os rapazes daqui? Cadê? Rodolfo. Ah, Rodolfo. Certeza que você leu lá, Rodolfo. Me avisa aí. Roberto Domingues. Não, sim, dessa vez eu tive uns problemas, eu não li, não. Me desculpe. Ah, que isso. Ninguém mais leu, não. Foi só a Amanda Guerra também. Foi só uma pessoa também, igual dos outros grupos de 3 salas. Feio, Qual hein? página, professor? Agora é o 6566, né? Primeiro a gente falou em alto o que que era. Amanda, sorriso bonito, só que só foto, Amanda. Cadê? Tá aí por trás ou não? É só foto, tá parada aqui. Samuel, Gustavo, cadê? Vejo só foto parada aqui. Luiz Felipe, nem foto, nem nada, nem som. Alan Rocha. Quem mais? Bem, depois ele fala a respeito dos terremotos, dos logaritmos, né? Ele fala mais isso aí porque... Professor, Oi? sobre os terremotos logaritmos que eu entendi, teve um forte terremoto no dia 25, que durou aproximadamente 1 minuto no Nepal, que foi quase de 20 mil vítimas. Beleza. Quem está falando aí? Emily. Emily Mas Laura, já primeiro B. a foto, Emily, por isso que eu não estou vendo aqui, ué. Só um minutinho. Não, tá. Vou colocar aqui então, lembrando, Professor. né? Oi? Professor. Estou aqui, vamos? Lá na página 165, eu não lembro, fala dos terremotos, falando que
eles usavam tipo eles tiveram aqueles do terremoto para falar que através das funções logarítmicas eles poderiam calcular a, a quantidade que durou o terremoto através das funções. É tipo uma unidade quantitativa, mais ou menos. Beleza. Quem falou aí foi a Ana Carolina? Beleza, ótimo. Lá, gente, ó, quando a gente está falando aqui lá mais, é a respeito dessas partes de valor, né, desses nossos terremotos. Aqui no Brasil, a nossa terra ela é mais antiga, né? Quem estuda mais a parte de geografia, né, conhece melhor. Aqui ocorre aí alguns terremotos aqui assim, né, alguns desses aí, mas desse valor tão baixo que nós nem percebemos. Aqui lá o cachorro está latindo, pode ser que as nossas rochas embaixo estão se movendo, tá? Faz barulho que só eles escutam e nós não escutamos. E aqui no nosso Brasil, a nossa terra é mais antiga, né? Aí você está na parte de geografia, aí já não sei muito bem, né? Mas, como são terras mais antigas, né, que não tem esse nosso terremoto, assim, tá? Que a gente sente. Cada vez que você aumenta um ponto nessa escala Richter aí, são 10 vezes mais de vibrações, né? É bem interessante. Aqui no Brasil, aqui acho até 3,5 que ninguém nem sente, nem escuta, não é nada. Aqui e acolá, né? Dias atrás, o pessoal parece no Ceará, não sei, no Nordeste, teve um certo tremor. Mas só de rachar casas pequenas, quase nada. Talvez tenha sido lá nessa escala Richter, né? Na magnitude Richter, cerca de 4, né? 4 pontos na escala Richter, que não é quase nada. Cada vez que você aumenta um ponto na escala Richter, essas suas vibrações aumentam 10 vezes mais, tá certo? Então é um problema. Quando você vê lá naqueles países lá, né? No nosso próprio Japão, né? Lá eles têm os tremores já calculados para isso, né? Os engenheiros já fazem esperando que haja terremotos, porque lá, né? A Terra é mais nova, né? Digamos, na parte de geografia, e lá passam de 7 na escala Richter. Se você variar aqui no Brasil de 4 para 5 é 10 vezes mais, se você variar de 4 para 6, são 100 vezes mais vibrações. E se for de 4 para 7, lá é 1000 vezes mais a vibração, né? Então, os terremotos que acontecem lá são mais que 7 na escala Richter. É horrível os terremotos que tem lá. E eles já tem uma engenharia toda preparada para isso, tá certo? Aí tem aquela parte nossa da amplitude, né, que mostra isso aí. Cada vez que você varia 1 grau na escala Richter, né, aumenta 10 vezes. E depois a energia, né? Cada vez que tem a variação também lá nessa nossa de 1 grau na escala Richter, né, que é 10 vezes maior o terremoto, nosso gasto de energia, cada vez que varia 1 grau na escala Richter, é 32 vezes mais gastos a energia, tá certo? É a nossa relação da nossa física lá, né? É energia cinética, energia mecânica, aquelas coisas lá, tem toda essa parte daí, tá certo? Então, nessas partes de lá. Vão perdendo mais tempo aqui assim, ó. E não 69170, cadê? Quem que leu mais lá? Fala a respeito do que aquilo lá? Quer ver esses jovens aí, que aqui é que lembrar um pouquinho desses jovens aí, viu? Glenda, cadê? Se não aparece nunca, Glenda. Tem mais aqui. Quem que não está aparecendo? Para baixo até que vai saindo bem. Letícia, não vejo. Vitor, Augusto, não vejo. Ana, não vejo. Maria Laura, não vejo. Uns dias está participando de áudio e não está. Cadê? E mais? E na página 69170, falou sobre o quê? Como construir uma escala para representar os valores que variam numa faixa tão grande? E eu estou falando com qual pessoa agora? Laiane Oliveira. Deixa eu tentar voltar aqui para ver. Deve estar lá no começo, né? Ah, tá aqui. Então, só lembrar aqui, na hora das notinhas lá assim, eu lembrar esses nomes melhor, né? Laiane Oliveira. Né? Então, seria essa parte aí, né? Ó. Esse aqui, né? Como falei para vocês, é muito voltado para a nossa parte da audição, né? O mínimo que a gente escuta até o máximo. E cada vez tem aquela tonalidade maior, né? Cada vez vai agredindo mais nossa audição. Primeiro eles falam mais em bells, né? E depois passou para ser em decibéis. E aí tem nossa formulazinha lá, que usa o logaritmo, né? Já mostrei para vocês lá para trás. Que tem aqueles rumores, aquelas vibrações, não é isso? Que nós contamos escutar do 10 a menos 12, né? Até 1, que é no nosso máximo. Aquele que é mais um lembrete para vocês jovens, tá? Quando vocês forem para essas suas festas aí, tá?
Não chega de uma vez, não sai do seu ambiente comum, né, sem som, e chega na hora e vai para aquele som alto demais, não, tá? Muitos jovens aí, tá? Pega lá seu primeiro carrinho, coisa assim, põe aquele sonzão lá estrondoso. Muitas vezes você está lá com uma audição normal, igual todo mundo, pensa que não, você pega seu som e liga lá no mais alto possível, tá? Sangra seu ouvido, né? E depois de sangrar seu ouvido é que você furou o seu tímpano. Desculpa aí. Quando sangrar seu ouvido é porque você furou o tímpano e nunca mais vai voltar a ter a audição que você tinha, tá? Tome cuidado. Se você for nessas festas grandes aí, que tem aquele som bem forte lá, bem alto, vai chegando próximo a esse som, né? Devagarzinho para o seu ouvido ir acostumando, tá certo? E se você chegar lá de uma vez, né? Seu ouvido vai sentir e essa audição sua vai ser piorada e nunca mais volta, tá? Até hoje, ninguém consegue melhorar diretamente, não, tá certo? Mesma coisa descer, né, no mar, né? De uma vez, pela profundidade, tem que se desce uma certa quantia, espera um pouquinho para ter uma adaptação do seu ouvido, tá bom? Então tá lá, gente. Vamos começar aqui, que senão acaba a aula e nem começamos aqui. Pegando lá a primeira série, função logarítmica, né? Tá gravando, tomara, né? Que demorou um pouco mais, mas está lá. Então aqui, ó. Função logarítmica, Vitor Aquino entrando agora. Dado o número real, A, tá certo? Que tem que ser positivo e diferente de 1. Chama-se logaritmo de base a função f, em que esse número ele é um número real, né? Qualquer número real positivo, que vai ter como resposta números reais. E a lei dessa função é dada dessa forma. O f do x vai ser igual a quem? Ao log do x na base a, tá certo? Pode ser log de x na base 2, pode ser log de x na base 5, pode ser log de x na base e, né, que é aquele valor nosso, né, matemático, né, específico, ou pode ser log de x na base meio, tá certo? Isso aqui é só para a gente lembrar o que é a nossa função de um valor, né, que usa logaritmos. Olha esse primeiro exemplo nosso aqui, ó. Tá aqui, determine. Pois não? Tranquilo? Então, determine o domínio, né, o D, qualquer valor, né, que está dentro dos números reais, desta minha função. F de x é igual ao log de 9 menos x ao quadrado na base x mais 4. Eu quero saber quais valores que o x pode assumir, tá certo? Qual é o domínio, certo? Então, para eu achar quais os valores que o x pode assumir, essa minha expressão aqui em cima, ó, o 9 menos x ao quadrado tem que ser maior que 0. Essa minha base, que é o x mais 4, também tem que ser maior que 0. E essa minha base, ela não pode ser 1. Então, peguei, ó, primeira parte, maior que 0. Essa minha base, maior que 0 e diferente de 1. E vamos resolver essas continhas. Olha a primeira lá, como é que vai ficar, ó. 9 menos x ao quadrado é maior que 0. Como esse x ao quadrado que está negativo, ele é que eu vou passar para o outro lado, tá? Se alguém tiver dúvida, por favor, fale aí. 9 menos x ao quadrado é maior que 0. Como ele aqui está negativo, passando para o outro lado vai ficar positivo. Então, o 9 vai ser maior que o x ao quadrado. Se o 9 é maior que o x ao quadrado, então eu posso falar que o x ao quadrado é menor que 9, não? Então, eu sei que o x ao quadrado é menor que 9. Então, lembrado que a gente estudou módulo lá no 7º ano? Para que a gente estudou módulo para lá? Para a gente resolver essa continha. Aqui não é igualdade. Aqui é uma inequação. Ele é menor do que 9. E aí, vocês falam, é só tirar a raiz quadrada para resolver? Não, não é assim. X ao quadrado é menor que 9. Quando você vai tirar a raiz quadrada, a gente coloca ele dentro do módulo. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Para nós aqui, ó, a raiz quadrada dele é o x dentro do módulo, tá certo? É menor do que? Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, esse valor que está aqui dentro, ó, ele está elevado ao quadrado. Qual número que é elevado ao quadrado vai ser menor que 9? Quando você vai resolver aquilo ali, ó, na sua resposta aqui, esse seu x tem que ser dentro do módulo, tá certo? O módulo do x é menor que 3. Agora, Vitor Aquino, me responde aí.
Que número que aqui dentro do módulo vai ser menor que 3? Pode ser o 2, Vitor Aquino? Hein? O x pode valer 2 aqui? O módulo de 2, de mais 2, é menor do que 3? É ou não é? Tá só a fotinha lá, não tá nada, né? Dessa pessoa que eu acabei de perguntar. Depois disso está presente. Cadê Vitor Aquino? Não está presente, não. Vou dar a falta lá. Para quem está ali, ó, nem aparece a foto aqui e não responde, nem participa. Eu vou dizer que esse cara está aqui como? E aqui outro. Alan Rocha. Cadê aqui, Alan Rocha? O x pode ser mais 2? Alan Rocha também não está presente? Tá só a foto ali parada? Ah, tá bom. Yasmin Cristina. Ok. Ah, então, eu estou perguntando, pode ser mais 2 esse x aqui? Qual que é o módulo de mais 2? Não é o 2? 2 é menor que 3. Pode ser mais 2? Pode. Samuel Veloso, o x que ele pode ser mais 1? Acho que não. Pode, ué. Qual que é o módulo de mais 1? Não é 1? Pode ser, ué. Amanda Letícia, esse x pode ser 0? Hã? Qual que é o módulo de 0? É 0. É menor do que 3. Maria Clara, esse número pode ser menos 1? O x pode valer menos 1? Qual que é o módulo de menos 1? Não é 1? 1 é menor que 3, pode ser. Vitor Augusto, o x pode ser menos 2? Pode. Módulo de menos 2 é 2, pode. Beleza. Sim. Letícia, esse x que ele pode ser menos 3? Letícia Fukuda. Qual que é o módulo de menos 3? Ué, professor, eu acho que pode. O módulo de menos 3 não é 3? Sim. Você acha que 3 é menor do que 3? Não, né? 3... Não, não tem como. Então não pode. Quando esse módulo do x for menor do que 3, ele vai ficar entre o 3 positivo e o 3 negativo, tá certo? Se for menor do que, o x vai ficar entre esses dois valores. Ele normal, né? E ele negativo, tá bom? E na outra parte, essa minha base, que é x mais 4, tem que ser maior que 0. Aqui o 4 é positivo, passo para lá, vai ficar negativo. O x tem que ser maior que menos 4. Notei de cá. E também essa minha base, que é o x mais 4, não pode ser 1. Tem que ser diferente de 1. X mais 4 diferente de 1. Então, passando para o outro lado, o x tem que ser diferente de 1 menos 4. E aí, Gabi Fernandes, se eu tenho R$1 e preciso de 4, vai sobrar ou faltar dinheiro? Hã? Tem 1, preciso de 4, sobra ou falta? Vai faltar 3, não é? Então, o x tem que ser diferente de 3. O livro traz só a resposta direta, tá? Muitas vezes, ó. Você tem que fazer a interseção. Muita gente gosta dessas retinhas aqui, ó, para achar a resposta. Olha a primeira parte. O x está entre menos 3 e 3. Essa parte está pintada, ó, e aqui são bolas abertas. Na segunda parte, o x é maior que menos 4. O menos 4 não vale, só que pode ser maior que ele. E o x tem que ser diferente de menos 3. Pode ser qualquer coisa, só não pode ser o menos 3. E onde que houve a repetição, né, dessa parte pintada aqui, ó, nesses 3 primeiros? A parte pintada foi do menos 3 até o 3. A parte achurada, tá certo? Parte pintada. Então, ó, fazendo a interseção dessas minhas 3 primeiras retas, né? A única parte que ficou pintada nas 3 partes foi essa. Então, o meu domínio é o quê? O x é qualquer número real. Ele tem que ser maior do que o menos 3 e tem que ser menor do que 3, tá certo? Então, observe bem isso aí na hora de fazer os exercícios. Gráfico da função logarítmica. Vamos construir o gráfico da função f.
um domínio, né, que só pode ser número positivo, definida por y é igual ao log de x na base 2. Para isso, vamos construir uma tabelazinha, ó, dando valores para x. Agora, observe bem. Y é igual a log de x na base 2. Como você vai fazer o gráfico de funções logarítmicas, sempre você vai ter que colocar esse meu x aqui, ó, sendo que ele tem que ser igualzinho a essa minha base. Ó. Se a base for 2, eu vou começar com esse 2. Inicialmente elevado a 0. Depois o x vai ser o 2, só que elevado a 1. E depois o x vai ser o 2, só que elevado a 2. Certo? E aí depois pega a parte negativa. Como é log de x na base 2, já pegou já com expoente 0, 1 e 2. Depois vai pegar com esse meu expoente na parte negativa, com 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 2. Se você lembrar direitinho, o que é 2 elevado a menos 1? O expoente não é negativo? 2 dividido por 1 continua sendo 2, não é? Então está aqui, dividir por 1. Se você inverter, colocar 1 sobre 2, não vai ficar elevado a 1 positivo? Quanto que dá meio elevado a 1? Dá o próprio meio, certo? E quando for 2 elevado a menos 2, o que você vai fazer? Mesma coisa. Pega esse 2, divide ele por 1, inverte, fica 1 sobre 2 elevado ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1/4. Então, olha o que você vai fazer. Sempre esse seu x aqui, ele vai ter que ser potência que tem uma base igualzinha a essa daqui. Ó. Sempre vai começar com esse aqui, igualzinho a minha base, com expoente 0, depois com expoente 1 e depois com expoente 2. E aí você volta. Faz quando o expoente for menos 1 e faz quando o expoente for menos 2. Aí sim você vai achar o valor desse meu y, que está em função do valor do x. Olha aqui embaixo como é que vai ficar para a gente. Vou apagar essa parte aqui. Olha lá. O y é log de x na base 2. Tá aqui, deixar escrito por aqui. Ó. Se o x valer 1, sempre vai começar com ele valendo 1, tá certo? A base não é 2? É a mesma coisa que 2 elevado a 0. Então, você vai só substituir. Ó. Meu y, o f do x, está aqui. É log do x na base 2. Quando o meu x for 1, você está achando o f do 1. O meu x vale 1. Quando o meu x for 1, quanto que vai dar a minha resposta? Só substituir. Quando o meu x for 1, 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem? O 2 elevado a 0. Log de 2 elevado a 0 na base 2, esse expoente 0 passa para cá multiplicando. Vai ficar 0 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. E 0 vezes 1 vai dar 0. Certo? Então, ó, quando o meu x valia 1, qual foi a minha resposta? A minha resposta foi 0. É o primeiro ponto que você achou. Ó. O x vale 1 e o y vale 0. E aí, o que você vai fazer? Você vai, ó, montar o seu gráfico. Certo? Tá aqui os nossos gráficos. Vamos olhar agora. Primeiro, sempre, você pega esses valores aqui, para depois poder fazer esse gráfico para cá. E aí, ó, fiz quando era 2 elevado a 0, agora eu vou fazer quando for 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Quanto vai dar o f do 2? O f do 2 é o quê? É log de 2 elevado a 1 na base 2. Esse 1 que é expoente passa para cá multiplicando. Vai ficar uma vez, log de 2 na base 2 é 1. Vai ficar uma vez 1 que dá o próprio 1. O que isso quer dizer? Que quando o x for 2, meu y vai dar 1. E aí você vai fazendo os outros. Ó. Log de 2 ao quadrado na base 2. 2 ao quadrado não é 4? Então, o f do 4 vai ser quanto? Aí, no lugar do 4, você coloca 2 elevado a 2. Esse 2 é expoente, passa para cá multiplicando. 2 vezes log de 2 na base 2, que é 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, achei o próximo valor. Ó. Quando o x for 2 ao quadrado, que é 4, a minha resposta é 2.
E quando o x for meio? O meio aqui para mim é 2 elevado a menos 1. Então, se o x for meio, é como se fosse log de 2 elevado a menos 1 na base 2. Mesma coisa. Esse expoente menos 1 passa para cá multiplicando. Menos 1 vez log de 2 na base 2, que é 1, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, achei esse outro valor aqui. Ó. E por último, né, para acabar, o log meu agora vai ser do 1/4. O x vai valer 1/4, é o f de 1/4. 1/4 é 2 elevado a menos 2. Então, no lugar do x, coloquei o 2 elevado a menos 2, que é meu expoente, que passa para cá multiplicando e vai dar a resposta que é menos 2. Como é que você vai fazer esse gráfico? Eu quero que vocês, nos próximos exercícios, façam lá no GeoGebra, tá? Você tem que aprender aquilo lá para chegar no terceiro ano, você já está craque nisso. Quero que vocês façam os gráficos por lá. Então tá aqui, ó, eu peguei o f no x. Olha o que aconteceu. Agora eu vou marcar aqui os pontos, ó. Quando o x valia 1, a minha resposta deu 0. Meu primeiro ponto aqui, ó, quando o x vale 1, tá aqui esse meu ponto, ó. Rabiscar aqui assim, ó. O y deu 0, tá aqui meu primeiro ponto. E quando o x valer 2, quanto vai dar no y? Dá 1. Então aqui, ó, quando o x valer 2, não vai ficar perfeito, tá? Mas vamos tentar ajudar. O y vai dar quanto? Vai dar 1. Então vai ser por aqui assim, ó, esse meu ponto. Certo? Depois, quando o meu x valer 4, quanto vai dar o y? 2. Aqui, ó, quando o x valer 4, meu y vai dar, vai dar 2. Certeza? Tudo bem? Então tá aqui, ó. Se você for fazer no papel, você vai marcar esse ponto, esse ponto, esse ponto. E quando o x for meio? Meio basicamente que é a metade, não é? Ó? A resposta é quanto? É menos 1. Então olha lá, ó. Entortou aqui um pouco. Olha que coisa mal feita. Vai ficar aqui, ó. Você vai marcar esse no outro ponto. E quando o x for 1/4, que é a metade da metade, essa metade da metade, ó, quanto que vai dar? Olha lá para baixo, ó, tem que descer até um pouco aqui esse nosso gráfico, né? Ó, se for 1/4, a sua resposta lá embaixo vai ser menos 2, certo? Coisa ali assim, ó. Aí você vai marcar também esse ponto aqui assim, ó. E é marcando esses pontos que você vai passar essa minha curva, tá certo? Então, para fazer esse gráfico perfeito e bonitinho aqui, ó, você tem que usar o GeoGebra, tá? Vamos usar lá o GeoGebra, tá bom? Para fazer isso daqui. Aí fazendo, né, lá no GeoGebra, ó, fica perfeito, fica bonitinho, ó. Essa aqui, que é o meu f do x, tá certo? É esse gráfico aqui do f, ó. Você está vendo aqui uma coisa que está acontecendo? Cada vez que o valor do x vai aumentando, o valor do y também vai aumentando, tá certo? Por quê? Porque a minha base é um número maior do que 1, certo? Se essa minha base aqui, ó, esse númerozinho aqui embaixo, aqui, ó, pequenininho, for maior do que 1, ela sempre será uma função crescente, certo? Cada vez que você aumentar o valor do x, você também vai aumentar o valor do y, tá bom? Vou apagar esse aqui, ó, mas para dar continuidade. Olha lá, observe que quando a base é maior que 1, a função ela é crescente, ó. Se esse númerozinho aqui for maior que 1, o gráfico vai ser parecido com esse daqui, vai só crescendo. Adivinha o que vai acontecer se a base estiver entre 0 e 1? Se esse númerozinho aqui, ó, for, sei lá, 1/3, for 1/2, for 1/5, adivinha o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Vamos olhar para cá, ó. Consideremos essa função g dada por y igual log de x na base meio, ó. A minha base aqui está menor do que 1 e maior que 0. Definido para todo x positivo e real. Vamos construir uma tabela do mesmo jeito que eu fiz no outro para fazer meu gráfico, certo? Então está aqui, ó, a base não é meio. Vou pegar o meio elevado a 0, meio elevado a 1, meio elevado a 2. Meio elevado a menos 1 e meio elevado a menos 2, certo? Então, fazendo esses meus valores, o que vai dar?
y igual ao log de x na base meio. Se o x for 1, o 1, você tem que escrever meio elevado a zero, né? Para ajudar. Então, ó, se o x for 1, 1 para a gente, como a base é meio, é como se fosse meio elevado a zero. Aí o zero passa para cá multiplicando, 0 vezes 1 vai dar 0. E quando o meu x for meio? Quando o meu x for meio, é como se fosse meio elevado a 1. 1 passa para cá multiplicando, 1 vezes 1 vai dar 1. E quando o x for 1/4? 1/4, né, é o meio elevado ao quadrado. Então, é log de 1 meio ao quadrado na base 1 meio. Esse 2 que é expoente passa para cá multiplicando. 2 vezes 1 dá o 2. Fiz nessa parte aqui, ó, com expoentes positivos. Agora eu vou voltar e fazer com expoentes negativos. E se for meio elevado a menos 1? Meio elevado a menos 1 é o 2, né? Que você inverte, né? Porque 2 sobre 1 elevado a 1, que é o próprio 2. Isso quer dizer, se for o g do 2, né? Na hora de substituir no x, é o meio elevado a menos 1, que é expoente, passa para cá multiplicando. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E quando o x for 4, que é meio elevado a menos 2, né? Porque a base minha aqui é meio, o menos 2 passa para cá multiplicando e tem a resposta que é menos 2. Depois de fazer isso aqui, aí você vai lá, ó, e preenche a tabela. Ó. Quando o x era 1, a minha resposta deu quanto? Deu 0. Quando o x valia meio, a minha resposta deu 1. Quando o x valia 1/4, a minha resposta deu 2. Quando o x valia 2, a minha resposta deu menos 1. E quando o x valia 4, a minha resposta deu menos 2. Olha aqui que interessante agora, ó. À medida que você vai diminuindo o valor do x, o y ele vai crescendo. Tá vendo? Agora parece que já são o inverso. Enquanto a nossa base era maior do que 1, parece que o gráfico sempre ia crescendo, não era? E agora, o que vai acontecer aqui? Se o valor do x e o valor do y for contrário um ao outro, agora o seu gráfico vai ser diferente, tá certo? Observe que quando a base está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Olha o meu gráfico G, eu fiz ele aqui em cima, ó. Eu fiz aqui, ó. Quando, lá no gráfico de baixo, né, do G, o meu x valia 1, tá aqui, a minha resposta era 0. Quando o x valia meio, a minha resposta deu 1. Olha só, ó. Dessa vez você vai ter que voltar, ó. Quando aqui, ó, era meio, a minha altura lá deu 1. Agora ficou errado demais, né? Para ser por ali assim. Então tá aqui, ó. Se você for fazer manualmente, vai dar esse ponto aqui, ó. Certo? Já vimos que tem esse outro daqui, ó. E qual outro mais que eu posso fazer? Pode fazer lá do 1/4 também, né? Vai dar lá para trás. Mas olha o próximo que você pode fazer também ali. Quais outros você pode fazer? Ficou até ruim ali, né? Mas vamos lá. Olha lá. Se o meu x for 1, a resposta é 0. Se o meu x for meio, a minha resposta é 1. Se o meu x for 1/4, a minha resposta é 2. E se o x for 2, a resposta é menos 1. E depois, se o x for 4, a minha resposta é menos 2. Então, olha aqui como é que vai ficar, ó. Quando o x for 2, o que vai acontecer? Vai para cá agora, ó. Quase, né? Vai marcar esse ponto aqui assim, ó. E quando o x for 4, desce até aqui, ó. A resposta é menos 2. E é aí que você vai vir aqui, ó, com o seu lápis, né, e passar isso aqui assim, ó, nosso gráfico, certo? Só que eu quero que vocês façam no GeoGebra, tá? Então, eu prefiro, tá? Não vou exigir, mas eu prefiro muito mais que vocês façam no GeoGebra. Fazendo no GeoGebra, aí vocês vão aprender melhor ainda, certo? Então, tá ali. O que eu queria mais mostrar para vocês é que essa minha função exponencial e essa função logarítmica, uma é o inverso da outra, tá certo? Se eu pegar o f do x igual a 3 elevado a x, fizer o gráfico dele, e depois pegar o g do x e fazer log de x na base 3, você vai ver, olha só, colocando os valores ali para x, ó. Olha aqui embaixo o que vai acontecer, ó.
Quando você vai fazer o gráfico, ó, do f, era aquele nosso exponencial, que aprendemos lá atrás, ó, 3 elevado a x. Ó. Quando você fizer esse gráfico para cá, é o gráfico em função do x. Quando você fizer, da minha parte, do logaritmo de x na base 3, o que vai acontecer? Fazendo as continhas aqui, ó, obtendo os valores, você vai ter o gráfico igualzinho a esse. Só que será um gráfico que será simétrico à nossa bissetriz. Sabe aquela que y igual a x toda a vida? Aquela retinha lá, ó. Esse gráfico que está para cá, ó, que é a nossa função exponencial, se você virar para cá, ó, cada valor equivalente a ele, ó, vai dar exatamente a função do meu logaritmo, tá bom? É a única mudança que vai ter. Enquanto a função exponencial é dessa forma aqui, né, que cresce infinitamente, quando for essa minha outra aqui dos logaritmos, vai ser basicamente um reflexo dele relativo a essa minha bissetriz, tá bom? Então, gente, ó, anotem aí, por favor, exercícios, página 163 e 164, números 29, 31, 33, 34, 35, 37 e 38, tá? São 7 exercícios, tá bom? Muito até, né? Eu tirei o que podia. O 36 é desafio, tá? Quem quiser brincar, coisa assim, tá bom? Agora, tem alguns exemplos meio feitos aqui por baixo, tá? Eu vou gravar e mandar lá para vocês, vai ficar por lá. Algo assim. E eu quero mais mesmo, ó, é que vocês façam, tá? Baseado lá no GeoGebra, tá? Você tem que fazer os gráficos por lá para ter uma facilidade maior, tá certo? Dando só uma ideia aqui, depois vocês podem ver aí, acho gravar, parar para ver direitinho. A tarefa é essa, os exercícios são esses, e eu acho melhor vocês fazerem isso tudo no GeoGebra. Vocês vão aprender muito mais e eu também vou aprender mais com vocês, certo? Então, gente, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.